E hoje a gente podia começar com aquela frase, né, que eu desconheço o autor, mas que vira e mexe ela aparece aí, que é aquela culpas, desculpa e culpados. São pesos desnecessários que travam os passos, corroem os laços, nos impedem de caminhar. Assuma a responsabilidade que te cabe, repare o que for possível e siga sem olhar para trás. Eu acho que essa frase, ela representa bem um pouco, né? Sintetiza o que a gente vem falando aqui, um pouco nesse sentido, que só sentir a culpa ou só ficar procurando o culpado nesse ciclo, né? Não nos tira no lugar, nos impede de caminhar. Então a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso. O que você acha? Isso. A gente vem conversando, né, há 2 semanas, basicamente, sobre essa temática, assim, para a gente conseguir ir caminhando para quais, então, seriam as soluções, né? Mas eu acho que esse é um ponto muito interessante, né, Laura? A gente até conversou bastante sobre isso na semana passada, na semana retrasada, né, que o fato de que a gente ficar simplesmente reconhecendo essas culpas, né, dizendo, assumindo essas culpas e confessando essas culpas e dizendo, fui eu que errei e tal, só isso, né? Só isso não adianta, né? A gente percebe que muitas pessoas ficam verdadeiramente atoladas mesmo nesse ciclo de culpa, né? Mas que não buscam crescer, não buscam mudar de postura depois que assumem essa culpa, né? Elas não se transformam a partir dessa culpa, elas ficam sempre só ali mergulhadas na culpa, se sentindo culpadas, se sentindo mal com o que elas fizeram, né? Na obrigação de pagar o preço, né? Muitas vezes esse que é o ponto aqui da culpa, que a gente atrai muita autossabotagem, porque a gente carrega inconscientemente com a gente de que culpado merece castigo, né? Isso é muito Uhum. incutido assim, na gente. Então, aí fica pensando que errou, que precisa pagar por isso, e aí com essa postura acaba se sabotando, né? Vivendo mesmo, muitas vezes, em sofrimento, numa expiação, e geralmente não mudam de postura interna. Né? Então, muitas vezes a gente observa que algumas pessoas passam mesmo de vilão a vítima, né? Ela que sente que cometeu algo errado, de repente se transforma em vítima e começa a achar que ela tem que ficar pagando o preço aí pela culpa que ela está sentindo, pelo fato de ela ter feito algo errado, né? Que ela merece castigo, mas não assume as rédeas da própria vida aí, né? Então, o mais importante é a gente ter realmente um treino de postura, né? Uma consciência sobre o que aconteceu, para observar mesmo se a gente está apenas querendo ficar confessando essa culpa, mas sem mudar nada, porque é o que eu observo muito que acontece na maioria dos atendimentos, né? A pessoa fica ali naquele e vira um vitimismo isso, né? Nossa, porque eu errei, agora eu me sinto muito mal por isso, e né, eu estou me sentindo péssima, é só isso, fica só nessa, né? E aí dando desculpa porque errou, mas continua no mesmo erro, né? Sem assumir a responsabilidade e, não muda nada. Então é isso. Ou então também muitas pessoas ficam procurando o culpado, né? Porque para aquilo que a gente fez, eu fiz isso, mas é porque foi que a outra pessoa me provocou, né? Meu filho me tirou do sério, ou meu marido fez aquilo comigo, por isso que eu fiz aquele outro. Ou seja, não vai resolver nada, né? Isso só nos prende para sempre nesse ciclo de culpa, de vitimismo e de autossabotagem. Uhum. Mas existe um jeito da gente conseguir romper isso e transformar de fato a culpa numa grande oportunidade de crescimento. Assim, tem jeito de reverter um pouco essa situação, né? Quem acompanhou aí a Masterclass nesses dias já descobriu um pouquinho mais sobre isso, mas acho que a gente podia falar um caminho que a gente poderia seguir para reverter esse ciclo de culpa, transformando ele num poderoso assim, aliado, né, para a gente transformar isso numa oportunidade de crescimento. Como é que seria esse caminho assim? Uhum. Então, a gente usa aqui nesse trabalho, no nosso trabalho, né, Laura, na metodologia em si, mas no trabalho, alguns passos, né? Eu coloquei 3 passos aqui, mas é só para deixar mais claro, não precisa ser exatamente assim, mas algumas coisas são importantes. Então, o primeiro passo, né, é a gente assumir a nossa culpa, né? Assumir que a gente fez algo que prejudicou alguém ou prejudicou a nós mesmas, né? Então, assumir a culpa quando ela realmente é nossa e decidir que a partir de agora eu vou fazer algo bom com ela e não apenas ficar me culpando e me sabotando.
né? Eu vou transformar essa culpa. Aqui é importante aqui nesse ponto entender que quando a culpa é verdadeiramente minha, né? E eu fiz algo aqui que prejudicou alguém, ou quando essa culpa não é minha, mas eu tenho simplesmente a tendência de ficar atraindo a culpa, né? Assim, tudo que acontece, eu me sinto mal, me sinto culpada, acho que eu sou responsável. Então, assim, essa pessoa, né, a gente precisa tomar essa consciência. A culpa é minha, fui eu que fiz algo, né, que prejudicou alguém, ou que prejudicou a mim mesma, ou eu tenho essa sensação que eu estou sempre inadequada e errada. Então, aqui é um outro ponto, tá? O segundo passo seria, então, a autorresponsabilidade, né? Que é buscar a transformação, reconhecendo que está nas minhas mãos fazer algo, né, novo, uma mudança de postura, buscar uma transformação a partir de agora com essa culpa que eu sinto, né? Eu realmente fiz algo errado e agora está nas minhas mãos mudar de postura para que isso não volte a se repetir. Qual que é o caminho que eu tenho que buscar para que isso não se repita? Muitas vezes eu provoco algo, mas é de uma maneira automática. Eu faço algo e prejudico alguém, mas eu não, na hora que eu estou fazendo, eu não estou no controle ali, né? Muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa, então a gente vê isso muito na nossa relação com os nossos filhos, né? Às vezes a gente perde a cabeça com eles, fica mal, mas na hora que a gente está fazendo, a gente não consegue fazer diferente. Então, por que eu recaio sempre nesse padrão, né? Então, aqui, a autorresponsabilidade seria buscar esse caminho de consciência, porque eu recaio sempre nesse padrão e o que eu posso fazer para não recair mais nesse padrão, né? Aqui estaria a autorresponsabilidade. E aí, então, o terceiro passo, então, vem a partir da autorresponsabilidade, que seria olhar com verdade mesmo para a nossa história pessoal, né? E procurar observar, né? Curar aquilo que me faz cair, né? Recair nos padrões que me geram culpa. É quando eu perco a paciência com os meus filhos, é quando eu respondo as pessoas sem querer, perco a cabeça, né? No meu trabalho, no meu relacionamento de casal, com as pessoas, com os meus pais. O que me tira do sério, me tira do eixo, eu acabo, né, fazendo algo. Então, quando eu sinto raiva, eu não controlo a minha raiva, né, e faço algo com isso, ou pode ter várias outras coisas, né? Então, quando eu não controlo os meus impulsos, enfim. Então, seria isso. Então, olhar para dentro de mim e perceber qual que é o padrão, né? Sempre que acontece tal coisa, eu reajo daquela maneira, né? Então, tomar essa consciência e observar o padrão. E aí, o quarto ponto também, que vem dessa auto-observação, né? É ficar atenta se a culpa pode estar relacionada com o fato de a gente estar saindo do nosso lugar com relação aos nossos pais. E aqui já começa uma culpa um pouco mais profunda, né? E atraindo, então, assim, padrões inconscientes de culpa, por exemplo. E a gente pode observar se a minha vida está travada ou com autossabotagens frequentes. Então, muitas vezes é porque eu inconscientemente me sinto culpada porque eu fico com raiva dos meus pais, julgo meus pais, critico, saio do meu lugar com eles, mas no fundo isso me traz mal-estar, porque não tem jeito da gente ir contra nosso sistema e não ficar bem, né? Então, observar aqui muito mais se tem padrões de autossabotagem, pontos de travamento de vida e, especialmente, se eu já percebo que eu saio muito do lugar com os meus pais. O quinto ponto é observar o outro ponto de culpa mais profundo inconsciente, né? Muitas vezes, assim, a gente observar se a gente se sabota. Muitas vezes observar se a gente se sabota, né? Se tem padrões de repetição, por exemplo, familiar, ou, novamente, que pontos de travamento, né? De autossabotagem, que podem ser em função de culpas mais profundas. Por exemplo, quando eu vejo que várias pessoas da minha família sofrem e eu não me sinto no direito, quando eu começo a ter uma vida melhor do que eles, eu me sinto culpada, né? Assim, isso vem em famílias que têm padrões de sofrimento grandes, então quando alguém começa a se destacar ali, essa pessoa se sente mal, ou ela às vezes não se sente no direito de contar para os irmãos ou para as coisas boas que estão acontecendo na vida, a pessoa fica sem graça, culpada mesmo, isso acontece também muito. Então, aqui já é um nível mais profundo de culpa, né? Estar atento a ele. E o sexto ponto, que é o último, depois disso tudo, né? Observar todos os possíveis caminhos aí que estão me levando às culpas. E traçar mesmo, assim, avaliar todos os pontos e traçar estratégias
para fazer as mudanças necessárias, né? Porque muitas vezes, assim, não adianta só reconhecer quais que são as situações que estão me fazendo sentir culpada, mas não buscar uma mudança a partir disso, né? Então, acho que essa que é o grande diferencial.